25ª aula do nosso curso avançado em Diagnóstico e Planejamento de Comunicação. Parabéns por ter chegado até aqui. Já percorremos um longo caminho, passando pelo Diagnóstico 360, as estratégias, o plano tático, as matrizes do plano tático, projeto editorial de conteúdo, fluxos de informação e hoje, nesse encontro especial, que também é um bônus que a comunicação integrada traz para você, a gente vai entender a diferença entre projeto e processo. E você também vai receber exemplos de fluxogramas de trabalho de empresas de grande porte e também alguns outros clientes nossos de médio porte e agências de comunicação. Lembrando que é muito comum ocorrer uma diferença entre o que é projeto, que é um esforço concentrado para atingir um resultado único, e um processo, que é uma atividade repetitiva, mas que também vai se atualizando ao longo do tempo, mas ela tem uma diretriz e faz parte da rotina, o processo. Então, para que você consiga construir um projeto de comunicação estratégica, a sua equipe tem que estar envolvida nos processos, e esses processos devem ser tangibilizados visualmente no formato de mapas mentais ou fluxogramas, que é exatamente o que a gente vai trabalhar e ver muitos exemplos daqui a pouco, continuando aqui a nossa aula. Então, vamos em frente! Existe uma diferença entre projetos e processos, que é exatamente o que você vai conhecer mais no nosso encontro de hoje, e vamos nos aprofundando cada vez mais. Vamos lá? Os projetos, eles têm tempo determinado, geram resultados exclusivos e representam um esforço concentrado para ter um trabalho inédito. Já o processo, ele tem um tempo indeterminado, ele gera um resultado padrão porque ele é um trabalho repetitivo. Isabela, ele não pode ser atualizado? Pode, mas a lógica é diferente. Ainda que seja atualizado, ele volta para a rotina como uma atividade repetitiva. Então, todo projeto de comunicação de sucesso depende de processos estruturados na rotina, e a gente traz aqui para vocês um glossário básico para a gestão de projetos e processos. Nós temos o macroprocesso, que é a visão mais ampla da função do todo. Nós temos os processos, que são conjuntos sequenciados e encadeados de atividade, que se decompõem em subprocessos. Os subprocessos se decompõem em atividades, e a tarefa é um detalhamento da atividade, é o maior nível de detalhamento que a gente vai encontrar. Então, o nível mais operacional é a tarefa, é a parte específica de uma atividade. A gente tem aqui, em linhas gerais, um detalhamento do macroprocesso, azul, do estratégico, passando pelo processo, subprocesso, atividade, até a tarefa, que é a menor unidade. Então, a gente traz aqui para vocês um exemplo de mapeamento de processos de um dos nossos projetos, que foi o Grupo Ultra, onde nós fizemos a técnica de imersão, para mapear os processos e analisar os fluxos atuais. Depois, a gente fez o mapeamento de gaps e oportunidades. Somente depois de identificar problemas e oportunidades, a gente redesenhou os fluxos e processos com participação da equipe, implementou as mudanças, acompanhou e revisou. Como que eu tangibilizo tudo isso na área de comunicação? A gente pode estabelecer como um macroprocesso algo que é de longo prazo, como um planejamento de comunicação integrada que está lá no horizonte, de 1 ano. Sabendo que pós-pandemia, o tempo ele ficou mais relativo. Então, o longo prazo não é mais 15 anos. Em 1 ano, muita coisa pode acontecer no mundo bunny. Dentro desse macroprocesso, eu vou ter 4 processos principais aqui do meu cliente. O processo de planejamento, o processo de coordenação, de criação e o processo de gestão. Cada um desses processos eu desdobro em atividades que estão ali no nível tático, e para trazer isso para o cotidiano, para todo mundo se ver, eu preciso desdobrar isso no formato de tarefas para o time de comunicação. Aqui tem um exemplo de um fluxo que representa um processo que faz parte do trabalho da equipe da Unimed, de planejamento de comunicação anual. Tem um outro fluxograma de outro cliente nosso, que é a Supera Comunicação. Tem aqui o fluxograma para a criação de conteúdos digitais para os canais internos do nosso cliente Unimed. Tem aqui também um fluxo de criação de campanhas internas do nosso cliente ingressos.com, com um evento de início, um evento de término e a periodicidade com que esse fluxo se repete. Mais um exemplo de fluxo de gestão de canais digitais. Esses modelos estão disponíveis para vocês.
E todo esse processo de análise faz com que a gente possa, durante um relatório, e aqui é um exemplo de relatório, analisar as dimensões dos processos e da área de comunicação. Aqui é um exemplo do Grupo Ultra. Então, a gente identificou as fontes de trabalho, os gaps, né, e também os fluxos atuais, para delimitar os pontos de melhoria. Para você começar isso na sua empresa, entenda que áreas demandam mais trabalho, de plano, de campanha de divulgação, e se você se recorda, existe um fluxo de trabalho com essa área de interface, então vamos focar na melhoria, analisando a situação atual, definindo objetivos, oportunidades e trazendo uma proposta baseada na análise dos processos atuais. E aí a gente fecha aqui com mais 2 exemplos, de um fluxo de criação de conteúdo para outro cliente nosso, que foi a Aspen Pharma, um fluxo de gestão e gerenciamento de crise, e vamos para a prática? Vamos aprender a mapear os processos e fluxos da sua empresa? Então, analise qual é o evento de início, ou seja, o gatilho que dá origem àquele processo, identifique as possíveis entradas, que são os inputs, imagine que você está contando esse processo para alguém e vá detalhando com os momentos de decisão, que também são chamados de gateways, se sim, se não. Após todos esses passos, você traz isso para uma ferramenta e coloca comentários e recomendações e, claro, compartilha com a sua equipe. Então, aqui no exemplo da Ingresso.com, a gente tem 2 inputs, ou evento de início e 2 eventos de término, que é aqui o estabelecimento de uma parceria e a geração de relatórios. Então, todo fluxo de trabalho, ele vai ter inputs e outputs, que são as saídas. Outro exemplo de um outro cliente nosso, que é um fluxo de trabalho para mapeamento e contratação de fornecedores. Mais um outro exemplo de um fluxo de trabalho de relações públicas, ações de patrocínio. E quando você estabelece o fluxo, o trabalho acaba? Não. A gente tem que educar o cliente interno sobre essa lógica de que a comunicação tem que ficar atendendo demanda. Então, vamos colocar limites na atuação da área, sabendo critérios de priorização, aplicando briefings, tendo SLA e o guia de serviço da área, que a gente já falou. Alguns critérios de priorização. Como que esse conteúdo que as áreas estão pedindo dialoga com a estratégia? Essa campanha, de fato, diz respeito a um pilar da marca? Esse evento interno vai trazer resultado? Essa ação que a área quer divulgar na imprensa é estratégica? E aqui é um exemplo que a gente trouxe para a Unimed, né, para filtrar esses pedidos de última hora. Que importância isso que a área interna está sugerindo tem para o peso estratégico? Vai fomentar relacionamento? Vai trazer resultados a longo e curto prazo? Ou é só uma ação para marcar calendário? Então, que outros critérios a gente pode trazer para mapear as demandas? Saber que áreas a gente recebe, de quem, como elas chegam, com qual antecedência e quando a comunicação está sendo envolvida, se é no planejamento ou só na execução. A partir disso, a gente pode criar fluxos de aprovação entre as áreas, entre empresas, por exemplo, de uma holding e de outros stakeholders. Outro instrumento que facilita o processo de trabalho e os fluxos é o briefing, que é um documento estruturado que facilita o trabalho entre as áreas, é de fácil compreensão. O seu cliente interno ou área solicitante vai colocar ali as informações básicas e as informações e as demandas vão chegar mais redondas. Esse briefing, ele também pode ser acompanhado por um acordo de nível de serviço, que também é chamado de SLA, que vai garantir o atendimento da demanda inicial. E, para fechar, a gente tem algumas ferramentas de gestão de projetos, como Pipefy, Runit, Asana, Instagate, que a gente já falou, MindMaster, Visage e Customer Journey. Agora, vamos para a atividade. Baseado no seu plano de ação, você vai pegar um macroprocesso e desdobrar nos fluxos e indicadores e vendo como tudo isso se conecta, utilizando o Canvas das estratégias, processos e pessoas do professor Ulisses Sampaio. E você vai preenchê-lo da seguinte maneira. Você vai vir, vamos lá, você vai vir do macroprocesso para cada um dos elementos do processo, vai desdobrar isso nos conhecimentos que as pessoas têm que adquirir, vai investir em uma capacitação, vai estabelecer um indicador de processo e também um indicador de sucesso, um indicador estratégico. Então, é o Canvas em que você vai conectar pessoas e estratégias aos processos de comunicação. Por isso que ele já está quase no finalzinho do nosso curso. Então, nessa aula de hoje, você viu vários exemplos de fluxos de trabalho, processos e conheceu também o Canva, estratégia, processos e pessoas, que deve ser preenchido do topo para a base, pensando em que competências as pessoas precisam ter, que capacitações eu preciso investir e como isso nos ajudará a atingir os indicadores de resultado. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Até lá!